Tem gente que acredita que a vida muda quando a gente toma uma grande decisão. Quando promete que agora vai ser diferente, que agora vai acordar cedo, organizar a rotina, cuidar do corpo, controlar a mente, parar de procrastinar, melhorar a alimentação, colocar a vida em ordem, tudo de uma vez. Mas quase nunca é assim que acontece. Na maioria das vezes, a mudança não falha porque você não quer o suficiente. Ela falha porque foi brusca demais, pesada demais, rápida demais para sua mente acompanhar. E talvez esse seja um dos maiores erros de quem quer melhorar de vida. Achar que só vale a pena começar quando der para transformar tudo de uma vez. Só que a vida real não funciona assim. A maioria das pessoas não precisa de uma revolução imediata. Precisa de um começo possível. Precisa de algo pequeno o bastante para conseguir repetir. Precisa de um passo que não assuste a mente, que não dependa de empolgação, que não morra em 2 ou 3 dias. E é por isso que hoje eu quero te mostrar 7 pequenos hábitos, inspirados em filosofias japonesas, que podem começar a reorganizar a sua vida aos poucos. Um de cada vez. Vivido durante 15 dias. Sem pressão exagerada. Sem promessas irreais. Sem essa ideia de que você precisa virar outra pessoa da noite para o dia. A proposta aqui é mais honesta, mais humana, mais sustentável. Porque às vezes o que muda a vida não é uma grande virada, é um pequeno retorno. Um gesto simples que você repete até ele começar a te reconstruir por dentro. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Qual área da sua vida hoje mais precisa de ordem, cuidado ou reconstrução? Eu realmente leio os comentários, e muitas ideias dos vídeos nascem justamente do que vocês compartilham aqui. Muitas vezes, o próximo vídeo começa na dor real de alguém que escreveu, com sinceridade, o que está vivendo. Então comenta, porque o que você coloca aqui pode não só inspirar os próximos conteúdos, mas também tocar alguém que está passando por algo parecido e ainda não conseguiu colocar em palavras. Existe uma sabedoria muito forte em várias filosofias japonesas. A ideia de que a transformação não precisa ser agressiva para ser profunda. A gente aprendeu a admirar mudança barulhenta, mudança radical, mudança que impressiona. Mas quase sempre é a mudança silenciosa que dura. Aquela que começa pequena, que parece discreta, que quase ninguém vê, mas que com o tempo vai reorganizando a vida de dentro para fora. Então, ao assistir este vídeo, pensa assim: você não precisa aplicar os 7 hábitos agora. Você só precisa escolher o primeiro, viver 15 dias com ele, depois escolher o próximo, e assim por diante. Porque melhorar a vida não é uma corrida, é uma construção. E toda construção começa da mesma forma, criando base. Antes de tentar controlar a mente, reorganizar a rotina ou recuperar a própria energia, quase sempre existe uma coisa mais urgente: parar de viver no meio do abandono. Por isso, o primeiro hábito não começa dentro da cabeça, começa no espaço ao seu redor. Hábito 1. Arrumar um pequeno espaço todos os dias. O primeiro hábito é simples: arrumar um pequeno espaço todos os dias. Pode ser a cama, pode ser a mesa, pode ser uma gaveta, pode ser a pia, pode ser o canto onde você trabalha. Não importa o tamanho. O que importa é que seja um espaço real da sua rotina. Isso parece pouco, mas quase nunca é só sobre organização. Quando o ambiente ao redor está desordenado demais, a mente também começa a se espalhar. A pessoa acorda e já encontra sinais de atraso. Senta para trabalhar e já sente cansaço. Olha ao redor e sente que a vida está meio abandonada. Por isso, esse hábito é tão poderoso. Ele conversa com o espírito do Kaizen, essa ideia de melhorar aos poucos, sem assustar a mente. Você não precisa arrumar a casa inteira. Você precisa escolher um ponto do caos e devolver dignidade para ele. Porque quando você arruma um pequeno espaço com constância, você está mandando um recado silencioso para si mesmo: eu ainda me importo com a minha vida. Às vezes, a reconstrução começa assim, não com uma meta grandiosa, mas com uma cama arrumada, com uma pia limpa, com uma mesa menos pesada visualmente, com um pequeno lugar do mundo que volta a transmitir paz. E quando você faz isso por alguns dias,
Alguma coisa muda por dentro. Não porque a vida ficou resolvida, mas porque o caos deixa de dominar tudo ao mesmo tempo. Você começa a perceber com mais clareza o que pesa, o que polui, o que está acumulado, o que já passou do ponto. E é justamente aí que nasce o próximo passo. Porque, depois que você devolve um pouco de ordem ao que está à sua volta, fica mais fácil perceber tudo aquilo que está em excesso dentro da sua vida. Hábito 2. Parar antes do excesso. O segundo hábito é parar antes do excesso. E aqui eu não estou falando só de comida. Estou falando de tudo. Excesso de tela e de barulho, excesso de informação e de preocupação, excesso de comparação, de cobrança e de estímulo. Muita gente hoje não está vivendo mal porque falta alguma coisa. Está vivendo mal porque já passou do limite faz tempo. O corpo está cansado, a mente está saturada, o coração está sem espaço. Mas a pessoa continua consumindo, continua respondendo, continua rolando a tela, continua aceitando mais do que consegue sustentar. E aos poucos, ela perde sensibilidade. Já não sabe mais o que sente direito. Já não consegue descansar. Já não consegue ouvir a si mesma. Esse hábito conversa com a ideia do Hara Hathibu, que fala sobre parar antes do excesso, antes do peso, antes do transbordo. E talvez você precise praticar isso em áreas diferentes da sua vida. Talvez seja parar de assistir mais um vídeo quando a mente já está cansada. Talvez seja largar o celular alguns minutos antes. Talvez seja encerrar uma conversa antes de explodir. Talvez seja parar de insistir em pensamentos que só te afundam mais. Melhorar a vida também é aprender a não ultrapassar o próprio limite o tempo inteiro. E aprender a parar antes do excesso é importante, porque devolve uma coisa que muita gente perdeu: espaço interno. Quando a pessoa vive saturada, ela não pensa com clareza. Ela só reage. Ela só tenta dar conta. Ela só tenta sobreviver ao acúmulo. Mas quando ela começa a interromper os excessos, mesmo que de forma pequena, surge um vazio novo. E esse vazio não é ruim. É nele que a mente começa a respirar de novo. Só que respirar por dentro não basta. Em algum momento, o corpo também precisa sentir isso. E é por isso que o próximo hábito não é sobre fazer mais. É sobre sair da lógica da pressão. Hábito 3. Caminhar por alguns minutos sem transformar isso em desempenho. O terceiro hábito é caminhar por alguns minutos sem transformar isso em desempenho. Sem meta, sem cobrança, sem precisar provar nada. Só caminhar. A vida moderna fez muita gente desaprender a fazer alguma coisa sem transformar isso em produtividade. Se anda, quer monitorar. Se lê, quer resumir. Se descansa, quer merecer. Se silencia, quer otimizar. Mas a mente não se reorganiza em ambiente de cobrança contínua. Tem momentos em que o corpo só precisa de presença, de ar, de ritmo, de espaço. Uma caminhada curta, consciente, silenciosa, pode parecer algo pequeno, mas ela devolve uma coisa importante: contato consigo mesmo. Você volta a notar o céu, o barulho da rua, as árvores, a temperatura do ar, o peso dos próprios pensamentos. E quando isso acontece, a mente desacelera um pouco. Ela sai do aperto. Ela deixa de viver só para reagir. Nem tudo precisa virar performance. Algumas coisas precisam apenas devolver você para si mesmo. E talvez esse seja o ponto mais importante até aqui. Nenhum desses hábitos parece grandioso. E essa é justamente a força deles. Porque o que destrói a maioria das tentativas de mudança não é a falta de vontade, é o tamanho da exigência. Quando a mudança parece grande demais, a mente sabota. Quando parece possível, ela coopera. Então, se este vídeo está fazendo sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando se reorganizar por dentro. E também me mostra que vale a pena continuar trazendo vídeos mais profundos, mais humanos e mais práticos nessa linha. Até agora, os 3 primeiros hábitos fizeram a mesma coisa de formas diferentes. Diminuíram o ruído. Primeiro, no ambiente. Depois, nos excessos. Depois, no ritmo. E quando o ruído começa a baixar, uma coisa inevitável acontece.
Você começa a ouvir a si mesmo com mais clareza. É aí que muita gente se assusta, porque se distrair é fácil, mas se encarar com sinceridade já exige mais coragem. Por isso, o próximo hábito é simples, mas profundo. Ele não serve para impressionar ninguém, serve para interromper a fuga. Hábito 4. Escrever uma verdade por dia. O quarto hábito é escrever uma verdade por dia. Uma verdade só. Não precisa fazer texto bonito, não precisa fazer diário completo, não precisa escrever muito. Pode ser uma frase curta. Hoje eu percebi que estou mais cansado do que admito. Hoje eu entendi que estou vivendo no automático. Hoje eu vi que meu problema não é preguiça, é desânimo. Hoje eu senti falta de mim. Hoje eu percebi que estou tentando parecer forte o tempo todo. Esse hábito é importante porque muita gente já não nomeia mais o que sente. Vai vivendo, vai suportando, vai empurrando, mas não para olhar de frente para a própria verdade. E o que não é nomeado continua agindo em silêncio. Quando você escreve uma verdade, mesmo pequena, você interrompe a neblina. Você começa a enxergar. E isso tem muito a ver com sentido, com direção, com aquilo que em algum momento as filosofias ligadas ao Ikigai também apontam. Uma vida mais alinhada começa quando você se olha com sinceridade. Nem sempre a transformação começa quando a pessoa encontra uma resposta. Às vezes ela começa quando a pessoa finalmente admite a pergunta certa. E quando você começa a escrever uma verdade por dia, deixa de viver completamente no automático. Você passa a se enxergar melhor. Percebe o que está sentindo. Percebe o que está escondendo. Percebe onde está se abandonando. Mas perceber não basta. Em algum momento, essa consciência precisa virar gesto. Porque a transformação não acontece só quando você entende o que sente. Ela começa a ganhar corpo quando você passa a se tratar de um jeito diferente. E um dos momentos mais importantes para isso é justamente o fim do dia, quando ninguém está vendo, quando a pressa acabou, quando sobra apenas a forma como você se encontra antes de dormir. Hábito 5. Terminar o dia com um gesto de respeito próprio. O quinto hábito é terminar o dia com um gesto de respeito próprio. Pode ser separar a roupa do dia seguinte, pode ser lavar o rosto com calma, pode ser deixar um copo d'água perto da cama, pode ser guardar o celular mais cedo, pode ser organizar a bolsa, pode ser sentar em silêncio por 2 minutos antes de dormir. O gesto em si não é o mais importante. O mais importante é o que ele comunica. Muita gente termina o dia da mesma forma que viveu, no atropelo. Cai na cama exausta, com a mente correndo, com o corpo tenso, sem marcar um fim, sem acolher a si mesma. E aos poucos, a pessoa vai perdendo a sensação de presença na própria vida. Tudo vira continuação, nada vira encerramento. Criar um pequeno ritual de respeito próprio no fim do dia é uma forma de dizer, mesmo cansado, mesmo falhando, mesmo sem ter conseguido tudo, eu ainda mereço cuidado. Isso tem algo de wabi-sabi. Essa aceitação da imperfeição, essa beleza do humano inacabado. Você não precisa ter tido um dia perfeito para terminar o dia com dignidade. Talvez esse hábito pareça pequeno demais, mas ele ensina uma coisa essencial. Cuidado também é prática. E quando a pessoa começa a terminar o dia com mais dignidade, ela começa a construir uma relação menos violenta consigo mesma. Só que essa relação não é testada nos dias bons. Nos dias bons, quase tudo parece mais fácil. A verdadeira prova acontece nos dias ruins, nos dias em que a mente pesa, nos dias em que a energia some, nos dias em que tudo dentro de você quer largar o que começou. É exatamente aí que o próximo hábito se torna decisivo. Hábito 6. Nos dias ruins, fazer o mínimo com honra. O sexto hábito talvez seja um dos mais importantes de todos. Nos dias ruins, fazer o mínimo com honra. Porque muita gente vive presa na lógica do tudo ou nada. Ou faz perfeito, ou não faz. Ou rende muito, ou o dia foi perdido. Ou cumpre a rotina ideal, ou fracassou. Só que a vida real não funciona assim. Tem dia em que você vai acordar sem energia. Tem dia em que a mente vai estar pesada. Tem dia em que você não vai conseguir entregar o melhor. E nesses dias,
O mais importante não é manter excelência, é não abandonar completamente a si mesmo. Talvez o treino vire uma caminhada curta, talvez a leitura vire uma página, talvez a organização vire 5 minutos, talvez o cuidado vire só um banho tomado com presença, talvez o trabalho vire apenas o essencial, mas isso ainda conta. Na verdade, isso conta muito. Porque existe uma força silenciosa em continuar de um jeito possível, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Isso lembra muito o espírito do Gambaru. Sustentar o possível, continuar com dignidade, sem abandonar a própria responsabilidade diante da vida. Nos dias ruins, fazer o mínimo com honra já é resistência, já é constância, já é reconstrução. E fazer o mínimo com honra muda muita coisa, porque quebra a lógica do tudo ou nada. A pessoa para de acreditar que só está evoluindo quando consegue performar bem. E começa a entender que continuar, mesmo de forma simples, já é uma forma de reconstrução. Só que, quando você começa a repetir pequenos hábitos assim, surge uma pergunta maior. Uma pergunta que vai além da rotina, além da disciplina, além da produtividade. Porque no fim, a grande transformação não está só no que você faz. Ela está na pessoa que vai sendo formada enquanto você repete essas escolhas. E é por isso que o último hábito não é exatamente uma ação. É uma pergunta que devolve profundidade para todas as outras. Hábito 7. Perguntar: quem eu estou me tornando com isso? O 7º hábito é fazer uma pergunta muito simples, mas muito profunda. Quem eu estou me tornando com isso? Com essa rotina? Com esse excesso? Com essa escolha? Com esse hábito? Com essa omissão? Com esse cuidado? Com essa repetição? Porque a grande questão da vida não é só o que isso está te dando agora, é no que isso está te transformando. Muita gente vive guiada apenas pelo alívio imediato, pelo prazer rápido, pelo conforto momentâneo. Mas nem sempre o que alivia agora constrói depois. E essa pergunta devolve profundidade para a vida. Ela quebra o piloto automático. Ela faz você perceber que seus pequenos gestos estão formando alguém. Talvez, aos poucos, você esteja se tornando alguém mais presente, mais estável, mais honesto consigo mesmo, mais cuidadoso, menos apressado, menos refém do excesso, mais inteiro. E talvez isso seja mais importante do que qualquer transformação barulhenta. Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas, porque ela amarra o sentido dos 7 hábitos. Arrumar um espaço não é só sobre organização, é sobre respeito. Parar antes do excesso não é só sobre limite, é sobre preservar a si mesmo. Caminhar sem pressão não é só sobre o corpo, é sobre presença. Escrever uma verdade não é só sobre reflexão, é sobre honestidade. Criar um gesto de cuidado no fim do dia não é só sobre rotina, é sobre dignidade. Fazer o mínimo com honra não é só sobre constância, é sobre não se abandonar. E perguntar quem você está se tornando com isso é o que transforma hábitos pequenos em direção de vida. No fim das contas, talvez o que esteja te faltando não seja uma grande virada. Talvez seja só um começo menor, mais humilde, mais real, mais sustentável. Talvez você não precise mudar a vida inteira agora. Talvez precise apenas escolher um hábito pequeno e respeitá-lo por 15 dias. Depois outro, depois outro, depois outro. Porque a vida raramente se reconstrói em um único gesto grandioso. Ela se reconstrói em pequenos retornos, em uma cama arrumada, em um limite respeitado, em uma caminhada curta, em uma verdade escrita, em um gesto de cuidado no fim do dia, em um mínimo mantido nos dias difíceis, em uma pergunta sincera que devolve direção. Coisas pequenas, mas que devolvem presença e, com o tempo, devolvem vida. Então não saia deste vídeo com a ansiedade de fazer tudo ao mesmo tempo. Saia só com uma decisão. Qual desses 7 hábitos vai ser o seu primeiro passo pelos próximos 15 dias? Escolhe um. Só um. E leva a sério. Porque uma vida melhor nem sempre começa com força. Às vezes, ela começa com delicadeza, com constância, com coragem silenciosa.
e isso já é muito. Se este vídeo falou com você em algum nível, curte o vídeo, comenta qual desses 7 hábitos você vai começar primeiro, se inscreve no canal e acompanha os próximos conteúdos. Eu quero continuar trazendo vídeos que não só motivem por alguns minutos, mas que realmente ajudem a reorganizar a vida por dentro. E talvez o seu comentário de hoje seja exatamente o ponto de partida para o próximo vídeo que outra pessoa precisava ouvir.